Olha, está a me fazer confusão. Qual vai ser o tema? Já começou a gravar? Yes. Eu disse que o tema seria, ou vai ser, né? No caso, a teoria que quis melhorar a raça humana. Isso aqui é os arianos. A teoria. Ah, a teoria de Hitler. E deu muito errado. É de Hitler. O Hitler aparece depois, porque essa teoria, estamos a Ah. falar dos anos 1800 e... E quem trouxe o Ocidente? Tudo sempre parte do Ocidente. Se for, ninguém vai falar, Anderson. Não É quero... eugenia, é o início tipo do racismo. Nós não estamos a falar disso. Ah. Isso abrange, chega até em África. Aquilo foi como se fosse o coisa, o racismo científico, podemos assim considerar. E é porque para tudo depois tem que se recair sempre a ciência, até para se encontrar fundamentos para argumentarem uma ideia e posteriormente a publicarem essa ideia, né, como se fosse tipo válida. As raças puras são esse tipo de raças nórdicas. E quem que Pessoas... veio com essa teoria? Mano, o Especificamente mundo... qual país? Espera, eu estou Tem aqui cara de ser encontrar o alemãos. Rick está a me ligar, meu Deus. O Rick? O Tondé? Então dá. Epifânia. Clutch. Marmite Ivan. Ele quer que te dá comida. Ah, хорошо. Então, essa teoria surge, né? Tipo, como base de apoio que é para muitos conceitos que antes já se vivia. Entendes, né? Chegaram até de coisa, de... André. De castrar, é isso? Castrar pessoas, removerem os órgãos, que é para impedir a proliferação. Привет. Oi? Привет, Rick. Oh, então dá, idioma. Mete lá essas coisas. Isso aqui, sei qual? Energéticos? Puse lá, MP. Chegaram até de castrar pessoas, estás a perceber? Nem nada. Nem nada. Puse. Juresse. Nem nada. Normal. Dá normal. Chegaram até de castrar pessoas nos Estados Unidos, senhoras mesmo, estás a ver? Que é para impedirem... Não, quando é mulher, mutilação. Mutilarem, exatamente, até. Tá a falar. Está tipo cerveja, né? J'arrive avec les clés, hein? Ah, хорошо. Então chegaram até de mutilar algumas mulheres, estás a ver? Que é para impedirem que essas pessoas alcançassem e proliferassem a sua raça. Estás a perceber? Vê como é que depois isso se alastrou. Por exemplo, tinham doenças antigamente, né? Pessoas que acarretavam algumas doenças genéticas. Como quais? Suponhamos tipo anemia falciforme. Porque isso prolifera e não é nada bom para as pessoas. E é genético. O que quer dizer que se nos teus pares de cromossoma, né, acarreta essa doença do teu parceiro também, se vocês dois forem recessivos normalmente são indivíduos que têm a doença, mas não se manifesta neles. E tem os dominantes. Os dominantes são aqueles que já têm a doença e a gente consegue perceber que essa pessoa é doente. Então, se os dois forem recessivos, há uma probabilidade, acho que é de 25% ou 50% de nascerem bebês com anemia falciforme, por dominantes, especificamente, tá vendo? Então, impedia que essa doença se proliferasse. Uma das formas deles impedirem é mutilarem essas pessoas ou castrarem elas. Para elas não proliferarem a coisa, a doença. Vivem só assim na Terra, sem filhos, sem nada. Depois morrem, quando morrerem, é tipo, aniquilaram uma geração que poderia ser evitada. Coitada dessas pessoas. Yeah. Então também temos que aniquilar as pessoas com SIDA. Epa, faz sentido. Não, SIDA não. Mas eu nem sei faz sentido. Porque de qualquer forma, querendo ou não, se essa pessoa não se
cuida, vai contaminar os outros. Yeah. E se alguém, por exemplo, dissesse que você não teria filho por intermédio de uma doença, ou da cor do cabelo, ou da pele, Eu ia ver se isso faz ou por alguma sentido. doença na sua família. Tipo, de falciforme mesmo, seria tem que se evitar. Porque você vai trazer alguém para a vida e causar sofrimento nessa pessoa. Todos os dias, problema do osso, todos os dias, a pessoa não consegue nem levantar da cama. Por que você não seria alguém para sofrer de tal forma? Faz sentido? Só porque queres ter filho. Mas todo mundo tem o direito de existir nessa terra, não acho? Né? De nascer, epá, mesmo a própria lei da vida é, né? Nascer, reproduzir De e meter filho, depois dar de continuidade meter à sua pessoas que espécie. vão sofrer, não. De meter pessoas que vão sofrer, não, mas você não pode ditar tipo quem deve nascer, quem não deve nascer, não achas? Esses já são Isso é um loucos. direito internacional, todo mundo é livre. Yeah. Então você não vai criar leis que impeçam uma geração de proliferar, né? Você não vai ditar, por exemplo, que uma raça só deve existir se tiver essas características. Aí estás a ser já. Como é que se diz isso aí? Bem radical, mas mais do que radical, tem uma expressão aí. Estás a ser quê? Eu sei que é. Tentar aniquilar mesmo uma raça, aquilo é quê? Aquilo é Isso não é genocídio, estás a ser um ser. genocida, podemos assim considerar, Yeah. né? E alguém extremamente doente. É. E eles ainda dividiram essa teoria em duas partes, tipo a eugenia positiva e negativa. Segundo eles, a Isso positiva é que precisa incentivava ver. pessoas tipo, que eram consideradas superiores, ou que estavam aptas que é para proliferarem, tá vendo? A terem muitos filhos. Tipo, esses sim estão aptos, podem se multiplicar aqui na Terra. E a negativa era o contrário. Que era impedir as pessoas consideradas inferiores de se reproduzirem. Bem doentes, né? O mundo já foi doentio, então. É. Então, isso depois, esses argumentos. hum, e eles ficaram mesmo bem patentes durante muitos anos. Muitos. Deixa eu ler aqui. Até era de Hitler. Muita gente pensa que a eugenia foi só coisa de nazista. Mas, na verdade, o país que mais aplicou leis eugênicas foi os Estados Unidos, em 1900 e 1940. Essa é a ideia dessas senhoras. Vários estados americanos aprovaram leis de esterilização compulsória de pessoas com deficiência intelectual, epilépticas, aquele Eu conhece? sei, Chamam de gota, tipo aquilo ali. gota. Yeah. Pobres, viciados e até criminosos. Também matavam essa gente. Yeah. É tipo esterilizar essa gente toda. Exterminar. Esterilizar. Esterilizar. Exterminar. Esterilizar. Esterilizar É mesmo. tipo matar bactéria, matar. Não, é tipo impedir para que os teus sêmenes reproduzam. Hum, Os óvulos, por exemplo, vão no teu coisa, nos teus ovários, cortam aquelas trompas de falópio. não conheço. Não, sei como é que é o órgão da mulher, então, como é que funciona. Não sou obrigada a saber. Yeah. Da Então, na impediam medicina que eu mesmo. vou saber tudo. Tá vendo? Eram esterilizados. E dizem que a Igreja Católica até hoje ainda faz isso com os padres. Não Mas eu sei. já ouvi que tem padres com filhos. Deve ter. Ele não. É pecado, não é? Porque ele assumiu um compromisso e até fez o outro com a igreja. Não é de ser humano. O que a E... gente pode fazer? Isso.
Vamos a falar da teoria da eugenia. Diz que mais de 60 mil pessoas foram esterilizadas. 60 mil só. 60 Eram mil é só? brancos? Eram brancos? 60 mil é só? Eram brancos. Estou a falar pessoas com deficiências de saúde, epilépticas, shit. bêbados, tudo Isso é isso aqui. sério? Sim, criminosos. Não sabia. Tá vendo? Então dá, lê essa fala aí. Mataram lá os esquerdos. Também na África não tinha lá isso. A eugenia nos ensina uma lição Fala no perigosa. microfone. A eugenia nos ensina uma lição perigosa quando a ciência serve para justificar preconceitos. Ela deixa de ser ciência e leva a ferramenta de opressão. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe com alguém que precisa entender por que essa história não pode ser esquecida. Até a próxima. Assim depois vai esquecer? Sim, é bonito. Me Taca. merece, me merece. E se alguém dissesse que você não deveria ter filhos por causa da cor da sua pele, seu cabelo, sua origem ou por uma doença na sua família? O que eu poderia fazer? Eu ia Parece aceitar loucura, minha certo? realidade. Mas no início do século XX, essa ideia virou ciência. Essa ideia, pensar nisso, virou ciência. E não só ciência como lei. Muitos países até adotaram leis do gênero. Entender?